Boa noite. Hoje é dia 30 de janeiro. Meu nome é Haroldo Serávulo Cereza, eu sou diretor de redação de Ópera Mundi e está no ar mais uma edição do programa Outubro. O tema da conversa de outubro de hoje é a chamada, talvez incorretamente, de ABIN paralela. As suspeitas contra Carlos Bolsonaro, o Carluxo, mostram que as investigações da Polícia Federal estão chegando realmente perto do ex-presidente Jair Bolsonaro? O que esperar dos próximos passos e o que aconteceu até agora? Para debater esse tema, a Ópera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutora em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ana Prestes é analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Também faz parte da nossa bancada Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina. A Rita é especialista em assuntos da integração latino-americana. E Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social, educador popular e comunicador digital. Boa noite a vocês três, muito obrigado pela presença aqui. E eu vou começar fazendo a primeira pergunta da noite. Faz sentido falar em ABIN paralela quando a investigação alcança o número 1 da agência durante o governo Jair Bolsonaro, ou seja, o delegado Alexandre Ramagem? Ana Prestes começa. Boa noite, gente. Boa noite, Haroldo, Jones, Rita, todo mundo que está nos acompanhando. Eu acho que só faz sentido falar em ABIN paralela porque acabou o governo Bolsonaro e parece que ela continuou, né? Então, imaginamos que ela continue paralelamente ao que deveria, pelo menos, ter a ABIN do governo Lula. Agora, isso deu muito debate. Hoje mesmo no Twitter estão debatendo isso, é paralela, não é paralela, porque era a ABIN do governo Bolsonaro a serviço do grupo governante, do grupo dominante, mas para, digamos assim, atividades que deveriam ou vão além do que seria esperado, né, de uma agência de inteligência. Então, só faz sentido você pensar em paralela, na minha opinião, nessas duas hipóteses. Uma, acabou o governo Bolsonaro, ela continuou existindo como um grupo, gente lá de dentro, parece que continuou informando, até sobre viagens do presidente Lula, tudo isso, que inclusive já estava levantado antes agora de estourar mais esse aprofundamento da investigação, e que durante o governo Bolsonaro havia uma via dupla da atividade de inteligência, uma mais formal, mais protocolar e aparentemente do que é esperado de uma agência como essa, e uma outra absolutamente privada, uma instrumentalização total de um aparato do Estado para benefício e privilégio de acesso a dados e informações para um grupo político específico, podendo ter chegado a monitorar cerca de 30 mil pessoas. Isso é um escândalo, é de um absurdo completo para um país que a gente imaginava que estava realmente se consolidando na sua democracia, ou na sua redemocratização, depois iniciado nos anos 90, final dos anos 80. Então, na minha opinião, só faz sentido pensar em ABIN paralela nessas duas hipóteses. Vou guardar o restinho do meu tempo aí para o meu banco de tempo. Quem poupa tem, Jones Manuel. Então, a gente instituiu o banco de horas, né? Um grande retrocesso aí para a classe trabalhadora. Gente, boa noite para todo mundo do Ópera que está acompanhando a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Rita. Boa noite, Haroldo. Veja, eu acho que nesse debate sobre a chamada ABIN paralela, muita gente recuperou um vídeo do Bebiano, né? No Roda Viva, ele falando que existia essa intenção. Eu acho que vale a pena a gente concatenar vários fatos que aconteceram durante o governo Bolsonaro. E aí, por parte,
a gente tem conhecimento de que o deputado Douglas Garcia, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro, fez uma lista de militantes rotulados genericamente de antifascistas e entregou para a Embaixada dos Estados Unidos, né, a nível de monitoramento. A gente também tem conhecimento, porque esse vídeo foi divulgado, de uma reunião de Bolsonaro com os ministros, em que eles estavam assistindo um vídeo dos atos fora Bolsonaro, em que foi colocado um agente infiltrado nos atos, se fingindo por militante, enfim, alguém que está protestando ali pelo fora Bolsonaro, e que ele está filmando a cara das pessoas, está analisando as organizações e por aí vai. A gente também sabe, de conhecimento público, que o Ministério da Economia contratou uma agência de mídia para fazer um monitoramento de detratores do Paulo Guedes, né? E o Paulo Guedes, essa agência montou uma lista ali com o nome de várias figuras diferentes do jornalismo, da economia, do mundo político, do mundo acadêmico. Eu, inclusive, estava no honroso título de um dos detratores do Paulo Guedes para monitorar as pessoas e acompanhar. A gente também sabe que o Exército brasileiro e serviços de inteligência do Exército e das outras forças tem um histórico de monitoramento a movimentos sociais, a sindicatos, a MST, MTST, movimento indígena, classificando dentro da lógica de inimigo interno. Então, veja, a gente tem 3.000 indícios de que esse governo trabalhou durante todos os 4 anos para montar uma estrutura de inteligência própria aos seus serviços dentro de uma dinâmica de uso instrumental direto dessa institucionalidade para vigiar inimigos políticos. Eu não chamaria de uma BIM paralela, porque me parece, de maneira muito clara, que a BIM estava totalmente capturada, né, a esse processo. O que demandaria uma limpa, dado que, esse é um ponto fundamental, os serviços de inteligência no Brasil, com exceção dos militares, que nunca passaram por uma reforma e uma efetiva limpeza no pós-ditadura, eles pioraram a sua dinâmica de funcionamento desde o governo Temer. Muita gente esquece que o que possibilitou a recriação do GSI e a contaminação, por assim dizer, com as patas militares do Serviço de Inteligência Brasileiro foi o governo Temer. Então, a gente está falando de uma GSI, uma BIM, aliás, desculpa, que vem do governo Temer, muito ligado a um projeto político de extrema-direita, com protagonismo militar. Então, me parece que a questão central é pensar o grau de captura dessa institucionalidade de inteligência no Brasil e o que é que vai fazer para limpar essa institucionalidade que, um ano depois do governo Lula tomar posse, continua intacta. Obrigado, Jones Manuel. Rita Coitinho, e aí, o Ramagem é o golbery do Bolsonaro? Acho que o Bolsonaro tinha muitos golberies, né? Então, aproveitando essa retrospectiva que a Ana e o Jones fizeram, eu queria bater nesse ponto, né? O governo Bolsonaro, ele trouxe para dentro do governo toda aquela galera que já esteve, né, no comando dessas agências, esteve no comando da inteligência militar na época da ditadura militar, né? O general Heleno, os generais Santos Cruz, todos esses generais, eles têm idade suficiente para já estar no exército naquela época, né? São pessoas hoje já mais idosas, né? Alguns aí já se aposentando ou até já aposentados, já na reserva, mas que tinham já vêm dessa escola vinculada à ditadura militar, né? Pós-ditadura militar, a gente não teve uma investigação, uma responsabilização pelos crimes da ditadura, né? A anistia foi ampla, geral e restrita, inclusive para as pessoas que cometeram crimes, torturas, espionagem de cidadãos, enfim. Então, o governo Bolsonaro, quando eleito, ele se cercou muito rapidamente dessas figuras, né, que foram formadas nesse tipo de escola, e o que eles fizeram foi reativar métodos que eram métodos já de uso comum da ditadura militar. Então, os órgãos federais criados com a Constituição de 88, né, que tem uma estrutura mais dinâmica, com servidores que entram por concurso, que não são pessoas
obscuras, né, que vêm eventualmente por uma história de participar, por ser participante de algum grupo vinculado à repressão, mas sim por promoção e carreira dentro desses órgãos, essas pessoas elas foram afastadas do comando desses órgãos, né, e foram substituídas por essas figuras com vínculos com a ditadura militar, vínculos ideológicos e vínculos, inclusive, programáticos. E aí também alguns servidores, como é o caso do Ramagem, que é delegado da Polícia Federal, ele não é uma pessoa pinçada de fora, pinçada do Exército, mas que tem um projeto parecido e que aceitaram, né, fazer esse papel de retomada desses métodos, que são os métodos contrários ao que está na Constituição de 88. Então, capturaram não só a ABIN, capturaram a própria Polícia Federal, capturaram vários órgãos públicos brasileiros, colocando lá pessoas que estavam lá, muitas vezes, para espionar ou para impedir os fluxos normais do serviço, por exemplo, na Receita Federal. A gente tem vários depoimentos, né, de pessoas que trabalham na Receita Federal e que foram impedidas de trabalhar, assim como muitos servidores da ABIN provavelmente também foram impedidos de trabalhar corretamente durante esses anos para favorecer, né, interesses particulares de algumas pessoas e também interesses políticos, né, desses mesmos grupos. Mas já deu meu tempo, depois eu continuo. Tudo bem, tem bastante coisa ainda para a gente perguntar e você emendar uma coisa na outra, Rita, mas a investigação, o número 2 da ABIN atual, Alessandro Moretti, deve ser afastado do cargo após a Polícia Federal deflagrar a segunda fase da operação que mira essa arapungagem ilegal de opositores e políticos e juízes que, de alguma forma, atrapalhavam o governo Bolsonaro, na opinião dele. A ligação de Moretti com essas atividades não vem de hoje. Como, na opinião de vocês, ele consegue se manter no cargo, apesar desse passado conhecido? Vou começar pelo Jones Manuel, que tocou no assunto e agora termina o raciocínio, Jones. Então, veja, eu vou começar para tentar responder isso citando um episódio que para mim foi chocante, né? Mas no Brasil, hoje em dia, tudo é motivo de graça. Tá naquele documentário Democracia Resiste, aí tá o Flávio Dino e o Ricardo Capelli falando que, enquanto estava rolando ali o 8 de janeiro e um debate sobre quem assumiria como interventor em Brasília, o Dino indicou o Capelli, né? E aí o Lula não sabia quem era o Capelli. E aí isso é tratado como motivo de piada, como motivo de graça, o Capelli ri, o Flávio Dino ri, enfim, tudo é meme hoje em dia. E aí eu, assistindo esse documentário, eu fiquei meio chocado pensando o seguinte, peraí um pouquinho, quer dizer que o presidente Lula não sabia quem era o número 2 do Ministério da Justiça? Veja, com todo respeito aos outros ministérios, com menos recursos, menos prerrogativas e menos orçamento, a gente está falando do Ministério Estratégico, especialmente num contexto de uma extrema-direita com a perspectiva de ruptura institucional. Então, o presidente da República não sabia quem era o número 2 do Ministério da Justiça, sabe? Eu acho que isso diz bastante sobre como esse governo é montado. O que é dito na mídia burguesa é que o Alessandro Moretti se manteve no governo por influência política do prefeito Edinho, né? Prefeito do PT, que prefeito de Araraquara, se não me falha a memória, e aí ele tem várias ligações com o prefeito Edinho, tem uma relação ali muito próxima, é publicamente bolsonarista, publicamente, declaradamente, Facebook, postagem, comentário e por aí vai. Trabalhou com o Anderson Torres, né? O Anderson Torres mesmo, que era secretário de Segurança Pública do DF no 8 de janeiro, foi mantido no governo. Veja, isso não espanta, sabe? O governo Lula, ele trabalha numa lógica que é quanto mais incompetente, picareta, pilantra e golpista você for, mais prestigiado você é, né? Nas últimas semanas plantaram uma notícia de que a Sônia Guajajara estava omissa frente à sabotagem dos militares na questão dos Yanomamis, e aí vários perfis falando em demissão da Sônia Guajajara. Aí eu cá comigo fiquei pensando, mas peraí,
Se é de conhecimento público que os militares estão sabotando o socorro aos Yanomamis, quem deveria ser demitido não é a Sônia Guajajara, é o José Múcio, que é responsável pela política de defesa e que deveria estar fazendo os militares cumprirem sua função. Então, finalmente, parece que o rapaz vai ser demitido, mas isso simboliza pouco numa dinâmica frente a tudo que aconteceu no último ano. Por exemplo, o José Múcio segue, né, no cargo como ministro da Defesa, e até agora essa limpa não foi feita no serviço de inteligência. Tomara que agora isso pelo menos ande. O nosso programa está acontecendo e muitas notícias estão rolando. Agora há pouco, o general Heleno foi convocado a depor a PF. E a Rita tem mais novidade aí. Rita, qual é a notícia que você traz respondendo essa pergunta? Parece que o Camarote, aquele jornalista, deu a notícia agora de que o Moretti foi exonerado. É isso que nós estamos falando aqui, nesse momento. Tá passando na Globo News. Por isso que eu não faço roteiro antecipado, viu, Rita? Porque não adianta, muda tudo. Então a tua pergunta é como é que ele se manteve, né, no posto. Não apenas ele, né, mas outras figuras que a gente sabe que tinham um envolvimento com questões pouco republicanas, vamos dizer assim, no governo Bolsonaro. Eu acho que tem alguns problemas que não são de hoje, que são antigos, das gestões do Lula, as duas primeiras, e, né, depois a gente teve a Dilma. A gente teve, no primeiro governo Lula, em 2002, 2003 em diante, a manutenção de muitas pessoas que eram servidores de carreira, mas que tinham envolvimento político e programático com o governo Fernando Henrique Cardoso, que permaneceram à frente, por exemplo, do Ministério do Planejamento por muito tempo, para depois alguns virem a ser trocados, mas nem todos, né? Então, essa coisa da continuidade de algumas figuras-chave quando troca o governo é uma coisa que acontece. Acontece por uma série de razões. Às vezes a gente se pergunta como é que essa figura ainda está no governo. Às vezes é porque o governo ainda não teve condições de chegar na figura, saber quem é e poder exonerar e trocar por outro. Isso é uma coisa que acontece no serviço público. Agora, questões dessa gravidade, né, uma agência que tem tanta importância, tão próxima do presidente da República, era de se ter mais atenção, né? E no caso, eu acho que há um problema de organização do governo federal desde que ele começou, porque se mantém uma crença que é um pouco oca de que porque a pessoa é servidora de carreira, necessariamente essa pessoa vai fazer um bom trabalho. E o Moretti, né, ele é um servidor de carreira, ele é da Polícia Federal, ele vai fazer um bom trabalho. Bom, primeiro que ele não é servidor da Agência Brasileira de Inteligência, é servidor da Polícia Federal. Né? O Ramad era um servidor da Polícia Federal, agora afastado porque é deputado. A pessoa quem está conduzindo as investigações em relação à BIM é também a Polícia Federal. Então, a gente tem um problema também dentro da Polícia Federal que não está sendo dito, né? Há muitas figuras obscuras oriundas da Polícia Federal, agora a Polícia Federal as investiga, né? Então, eventualmente, aí tem uma guerra interna dentro da Polícia Federal que a gente não está conseguindo acessar, a gente não está conseguindo saber quem é quem está puxando o tapete de quem, né? E no caso dessa figura, que parece que acabou de cair, é uma figura que tinha claro alinhamento com o governo anterior, e assim como os militares, né, o próprio Múcio, que está como ministro da Defesa, que não chegou a afastar todo mundo, né, não chegou a ter uma mudança no comando, né, das forças militares de uma maneira mais incisiva, né, o governo acabou de colocar uma série de melhorias salariais e de orçamento para o Exército, com todos os problemas que o Exército trouxe, né? Então, assim, o governo tem muita dificuldade de lidar com esse legado do governo passado, esse legado ruim do governo passado. Eu acredito que muito por falta de pessoas que aconselhem corretamente o presidente Lula sobre todas as áreas, o governo é grande, né? São muitos espaços a serem ocupados, mas faltou, na minha opinião, né, como alguém que está vendo de fora, não participo dessa estrutura aí mais próxima ao presidente da República, né, mas
há coisas que parecem que são um pouco óbvias e que deveriam ter sido feitas. E o papel é de quem? É da Casa Civil do governo federal. Né? O ministro Rui Costa precisaria ter um pouco mais de atenção em relação a essas agências, a esses espaços, que a gente goste ou não, são espaços estratégicos, né, da construção da política, da manutenção do governo, né, e da garantia, né, de que esse governo vai poder ir até o fim, que não vai sofrer sabotagens, inúmeros tipos de sabotagens, né, inclusive, porque não é só o que se informa eventualmente fora dos procedimentos, aquilo que se informa ilegalmente para alguém que vai usufruir, que é o que está sendo denunciado em relação a esse escândalo do delegado Ramagem. Mas também aquilo que não se informa. Por exemplo, a questão do Yanomami. Só para fechar, eu sei que eu vou passar um pouquinho do meu tempo, essa questão do Yanomami, que está todo mundo falando agora, que é uma crise humanitária terrível, e quando o governo Lula começou, se fez um esforço para resolver, já se sabia disso antes. As pessoas da ABIN que trabalhavam na questão Yanomami, e essas são pessoas que eu conheço que me passaram essa informação, essas pessoas foram afastadas. Por quê? Para não informar, né? Para que a informação não fosse para os órgãos, por exemplo, como o Ministério Público, que poderia obrigar o governo federal a fazer alguma coisa. Então, as pessoas foram afastadas, assim como aconteceu, é público notório, todo mundo sabe, ontem passou na televisão, funcionários do IBAMA que foram proibidos de trabalhar, né, porque estavam vendo crime ambiental acontecer, estavam organizando operações e as informações foram impedidas de seguir. Então, é muito sério, né, que essas agências que são, esses espaços de governo que são... servem para isso, né, para que as informações fluam, para que o governo funcione, sejam aparelhadas por quem quer que seja, né, fora da estrutura e fora dos objetivos do governo federal. Obrigado, Rita. Passo a palavra para Ana Prestes. É uma pergunta difícil de responder por que essas figuras continuaram, porque em áreas estratégicas, né? Imagina, o governo Bolsonaro, ele foi possível de existir por conta de uma perseguição, por conta de um embate e um golpe jurídico, midiático, parlamentar, né, que derrubou a presidenta Dilma, instala o governo Temer e tudo que foi a Lava Jato. Então, tudo que esse grupo político foi feito em cima de apropriação do aparato do Estado, mesmo ainda durante o governo Temer, para perseguição daquele que poderia ter sido eleito presidente da República em 2018, que foi o presidente Lula. E aí você atravessa todo o governo Bolsonaro, aqueles últimos 6 meses de governo Bolsonaro, com eles entrando para dentro do STF, entrando para dentro atacando o STF, mas ao mesmo tempo se miscuindo ali onde puderam, e também no Tribunal Superior Eleitoral, com a tese de que as urnas tinham que ser vigiadas, ou seja, todos esses mecanismos de... Uma coisa que a gente falava que era lugar comum, né? Todo mundo falava aqui em Brasília, o loteamento dos cargos, principalmente com militares e com pessoas absolutamente leais, né, a esse grupo político. E aí você consegue vencer a eleição sobre este grupo completamente nefasto, de cara dá com 8 de janeiro, que prova, mais uma vez, ainda não estava provado, que a estrutura do Estado continuava infiltrada de lealdades a esse grupo. Então, o mínimo que a gente esperava é que tanto o GSI, como a cúpula militar, como a ABIN, que mesmo que você tivesse um
limpa total dessas áreas. Então, é absolutamente intrigante. Para mim, é inclusive intrigante tentar entender qual é a lógica de não ter sido feita essa retirada de todas essas pessoas. A única coisa que se justifica é não haver um vácuo institucional que pudesse ser prejudicial à segurança do Estado, algo semelhante. Mas nada mais pode justificar, nem isso, acho que pode justificar a permanência dessas pessoas no aparato de Estado. Gente, a ABIN surgiu nos anos 90 com uma tentativa de reorganizar o sistema de informações que vinha da ditadura e tentar colocá-lo sob controle civil, controle da presidência. Vocês acham que essa tentativa foi mal sucedida? A ABIN deveria ser refundada ou simplesmente varrida para baixo, ou desmontada e a gente começar do zero? Rita, você começa essa. Estava achando meu microfone. Olha, eu não acredito muito nesse negócio de ficar montando e desmontando órgão público para criar outro, porque, na verdade, não é isso que resolve os problemas, né? Acho que o que resolve os problemas é a gente utilizar bem as ferramentas que o Estado brasileiro criou e acumulou, né? Então, você tem ali, com certeza, um corpo técnico que deveria permanecer, que tem capacidade de realizar as tarefas, né? Agora, é preciso discutir como que as promoções acontecem dentro desse corpo técnico, quem vai chefiar esse lugar. É claro que os governos, como a ABIN ela é vinculada à presidência da República, é claro que os governos que assumem terão a direção dessa instituição, isso como acontece em qualquer órgão público que seja considerado estratégico, né? Quando um governo assume, ele vai colocar as pessoas da sua confiança na direção desse órgão. Mas para que, como diria a Dilma, malfeitos, né, não aconteçam, é preciso que essas estruturas estejam muito consolidadas. Então, por exemplo, a Receita Federal, apesar de tudo, conseguiu reagir e segurar uma série de ilegalidades que o governo Bolsonaro saiu isso na mídia para todo lado, né? O Sindicato dos Auditores Fiscais fez várias denúncias sobre isso, né? E eles conseguiram segurar uma série de coisas porque havia ali uma série de procedimentos muito bem estruturados e que não é tão fácil assim de ser colocado abaixo, né? A mesma coisa é essa questão do pessoal da inteligência. O sindicato deles não chama sindicato, né? Eu estava olhando na internet, é a união, né, dos profissionais. Eles fazem comunicados públicos, eles têm se posicionado, eles têm coisas a dizer, né? O que acontece também com essas instituições vinculadas à inteligência, polícia, enfim, é que esse pessoal não pode se sindicalizar legalmente. Eu acho que isso é uma coisa que precisa acabar, porque são servidores civis, têm que poder se sindicalizar. E ao poder se sindicalizar, eles vão poder, por exemplo, expressar melhor suas opiniões, né? Então, essas coisas, como eu disse agora, são coisas que circularam, né, por meio dos documentos e as postagens de redes sociais dessa associação, né, que se a gente quiser acompanhar, a gente fica sabendo de algumas coisas, porque saem de quem? Das pessoas que estão ali fazendo o dia a dia e que sofreram as perseguições, que foram afastadas dos seus cargos, que não puderam exercer seu dever profissional, né? Eu acho que isso funciona melhor do que cada governo que chegar a criar uma solução mágica, porque isso não vai acontecer. Agora, o que precisa realmente acontecer para fechar é a gente discutir nesse país a questão das Forças Armadas. Porque tudo que aconteceu de pior no governo Bolsonaro veio das Forças Armadas. Inclusive na direção de muitas organizações e de muitos setores do serviço público que foram aparelhados, né, por pessoas oriundas das Forças Armadas e ficou por isso mesmo, né? E isso a gente não está discutindo. Eu acho que essa é a questão central. Não é exatamente essa agência o nosso grande problema, não. Rita, só para dar informação, esse é o novo diretor-presidente da ABIN,
o Marco Sepic, que é professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em Ciência Política. Tá certo? Esse é Foi meu professor de Ciência Política, ele. Então, passo a palavra, vou passar a palavra a você, que já era a sua vez mesmo, e daí você continua. Sou eu? É. O professor Sepic ele era professor na UFMG, quando eu me graduei nas Ciências Sociais. É um excelente professor. Não sei como que vai ser na ABIN, um excelente cientista político também. E, bom, me desconcentrei aqui, fiquei olhando o CEPIC. A pergunta é se a BIM, agora do CEPIC, deve acabar. O CEPIC ou deve não, entrar para fechar a BIM, ou para reformá-la, ou para deixar como está? Eu também fazer uma outra anotação, respondendo a pergunta, sobre o que a Rita estava falando da Associação dos Funcionários da ABIN, a OF, se eu não me engano. Eu trabalhei um tempo lá na Câmara, na Comissão de Relações Exteriores, eles eram muito atuantes. O pessoal da OF, os concursados da ABIN, né, os funcionários, no sentido de reivindicarem uma série de reformas estruturais, principalmente questões laborais, questões sindicais, muito atuantes. Nessa época, tive bastante contato com eles. Então, é sempre bom também a gente olhar para esse outro lado, né, dos servidores. E até fazer uma correção da minha fala anterior, quando eu falo tirar do aparato de Estado, é óbvio que os concursados têm seu direito, mas tirar do lugar de mando, né, o lugar de chefia, aqueles que claramente já deram, e obviamente colocar, impor a legislação cabível àqueles que incorreram em delitos contra... Acho que eu caí um minuto, né? Minha internet? Nós estamos te ouvindo. Não, voltei. É uma ouvinte deixou de ouvir. Dito isso sobre o pessoal da OF e os funcionários, e também do professor Marcos Sepic, eu penso assim, todo Estado precisa ter um aparato mínimo de inteligência, um instrumento de inteligência, uma questão de segurança nacional, uma questão de uma assessoria básica para qualquer chefe de Estado, né? E ela deveria funcionar neste sentido, né? Demandado pela chefia de Estado, pelo presidente, pela presidência da República, no sentido de fornecer dados e informações e manter um sistema de alimentação voltado para a atividade de Estado e ligada à questão da segurança nacional. Não vejo por que acabar com uma instituição que existe. Você precisa fazer com que ela funcione para aquilo que ela foi feita para funcionar. O que foi feito foi uma apropriação por um grupo privado de um aparato de Estado para privilégio, para benefício próprio, da sua busca por poder, da sua manutenção no poder. Em ponto. Jones Manuel. Veja, quando começou a circulação das informações do escândalo da BIM, já populou vozes liberais falando em fim da BIM, né? Em acabar com a BIM. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, um mais novo amigo do presidente Lula, está numa pregação para acabar a BIM. Veja, eu acho que existe um plano de fundo que a gente não pode desconsiderar, que é uma pregação cada vez mais intensa pela adoção de um parlamentarismo em aberto. Há um esvaziamento constante das prerrogativas presidenciais e do executivo no Brasil. Há um avanço, de um lado, pela perspectiva orçamentária do parlamento, tomar cada vez mais o papel de definidor e executor do orçamento, inclusive o Congresso Nacional avançar em desfiguração da montagem dos ministérios,
que deveria ser uma decisão soberana do presidente da República. Por outro lado, um constrangimento. Esse episódio do Guido Mantega agora na Vale, por exemplo, foi um negócio grotesco, assim, de um cerceamento cada vez maior de prerrogativas do Executivo e tal. A ABIN é uma das prerrogativas importantes que o Executivo tem para pensar uma política de inteligência, veja que é fundamental, porque às vezes a gente não junta alhos com bugalhos. Então, peraí, semana passada se lançou uma política para estimular a indústria. Existe indústria sem inteligência, gente? A gente esqueceu que a Petrobras foi espionada, que o Ministério de Minas e Energia foi espionado, que a presidente Dilma foi espionada na época do pré-sal. Tipo assim, um dos pressupostos fundamentais para a gente falar uma política de industrialização séria é ter proteção contra espionagem industrial. A China tem, os Estados Unidos têm, sabe? A Alemanha tem menos, que é um semi-protetorado militar dos Estados Unidos, mas todo país que se propõe a ter um nível sério de política industrial, de indução da complexidade produtiva, tem que ter um sistema de inteligência mínima de proteção. Então, o debate deveria ser reformar a BIM, mudar sua dinâmica de funcionamento e garantir, e aí eu tenho até dúvidas, inclusive, sobre a sugestão de Rita sobre a organização sindical. Mas, enfim, mais um grande debate sobre política de inteligência. Isso é uma questão de soberania nacional, sabe? Tipo assim, não dá para a gente ser pego de surpresa como o que aconteceu faz pouco tempo, a gente já esqueceu, que é isso mesmo, o Mossad e o governo dos Estados Unidos dizem que o Hezbollah está atuando no Brasil e dá um bizu para a Polícia Federal brasileira. Isso é interferência direta na soberania nacional brasileira. Isso é um ataque ao Brasil. Ô, Jones, eu vou te interromper, vou parar o reloginho, para anunciar que amanhã a gente vai falar sobre esse episódio e sobre a suspeita nunca confirmada de que haveria células terroristas na Tríplice Fronteira no 20 minutos de amanhã. Tá certo? Então, convido todo mundo a assistir, porque é um tema importante mesmo. Volta para o Jones, ele tem mais 25 segundos. E eu estava em Foz do Iguaçu semana passada, e a única coisa que eu vi foi uma comunidade libanesa gigantesca, que inclusive eu comi um shawarma maravilhoso em Foz do Iguaçu. Então, veja, a gente tem um debate aqui muito sério para fazer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é quase um crime dizer isso no Brasil, né? Mas ele está aí há mais de 30 anos como líder em contexto da esquerda brasileira e ele está devendo um legado de reformas institucionais duradouras na perspectiva de um projeto de país, né? Caiu mais uma oportunidade no colo dele, mais uma, para ele deixar um legado sólido do ponto de vista de transformações institucionais do Estado Nacional Brasileiro. Vamos ver se dessa vez vai ser aproveitado. Tá certo, Jones, muito obrigado. E eu queria fazer um breve intervalo. Primeiro, agradecer Padre Friso e Ayacuju Mai, novos membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. É muito importante, como vocês sabem, o jornalismo de Opera Mundi é mantido essencialmente pela contribuição dos internautas. Além de se tornar membro pagante, se você estiver aqui na plataforma do YouTube, você também pode ajudar o nosso jornalismo fazendo uma assinatura solidária em nosso site, www.operamundi.com.br/apoio. Outra opção é mandar um superchat, como fez o Sidney Lopes, fazendo uma pergunta sobre a ABIN. Acho que, de certa forma, foi respondida até agora, mas se alguém quiser completar depois, como ter uma agência que cumpra a sua função? É a pergunta dele. Também pode mandar um super sticker ou ainda um valeu demais se estiver assistindo o programa gravado. Finalmente, tem sempre o Pix, apoia@operamundi.com.br, a nossa chave lá no aplicativo. Você pagou uma conta, sobrou um dinheirinho, manda para a gente que a gente vai fazer bom uso aqui em Opera Mundi. E eu queria lembrar que amanhã, ou seja, você tem hoje e amanhã, para fazer uma assinatura solidária anual de Opera Mundi, em operamundi.com.br/apoio-anual, e ganhar um livro autografado do Breno Altman, Contra o Sionismo. Tá certo? Então, se você quer ter esse livro do Breno, o endereço é esse aí, operamundi.com.br/apoio-anual. Vamos fechar a promoção amanhã e vai ser a última leva de assinaturas do Breno nesta promoção. Então, não perca, porque está acabando mesmo, a gente não vai prorrogar.
desta vez. Tá bom? Vou passar a quarta pergunta da noite, que é a seguinte: a investigação da Polícia Federal alcançou Carlos Bolsonaro, né, que faria parte desta ABIN paralela, ou desta ABIN turbinada para pegar os opositores de Bolsonaro. Mas vocês acham que agora é possível que a PF chegue também aos militares? O fato de o general Heleno ter sido convocado a depor, e a notícia ter saído meia hora antes da gente começar o programa, mostra que a investigação está de fato avançando, ela pode chegar a Jair Bolsonaro? Ana Prestes. Você perguntou se pode chegar nos militares e se pode chegar no Bolsonaro por último, é isso? Que pode chegar no Bolsonaro, acho que é sim. Todos os caminhos levam ao Bolsonaro, todas as provas, eu acho que levam em direção ao Bolsonaro e o seu clã, né? Principalmente os seus mais próximos, né? Os seus filhos, com quem, inclusive, ele fez uma live preventiva. Depois, ele também fez um tweet preventivo, né? Falando que viriam tempos mais difíceis, semana difícil, uma coisa assim, demonstrando também que tem informações ainda internas que chegam para eles. Então, não posso estar enganada, mas eu acho que não há dúvida de que em algum momento se todas essas provas estão sendo reunidas, as investigações vão chegar a ele. Mais por uma observação, uma percepção do que informações de fato, que obviamente eu não tenho, a minha sensação é de que chegar nos militares sempre parece muito mais difícil. Parece que ficam cercando, e chegar realmente a aquela que foi a cúpula, né, os mais altos graus na hierarquia militar, parece ser mais difícil no Brasil. Lembrando agora, que o Ramagem era subordinado ao Heleno, né? Sim. Você falou que o Heleno vai ser ouvido e tudo mais. Vamos ver como que vai ser. Eu não sei, eu quero até ouvir Jones, quero ouvir a Rita sobre isso. A minha sensação sempre é de uma blindagem muito grande, como se fosse algo um pouco implícito, inclusive, no funcionamento das nossas instituições, de ficar sempre cercando, mas não conseguindo realmente chegar à cúpula militar, e isso faz parte da nossa história já há décadas. Obrigado, Ana. Jones Manuel. Então, vamos lá. Assim, chegar vai, né? Agora, o X da questão é o que vai ser feito com isso. Veja, gente, tem várias reportagens no Opera Mundi, boa parte delas escrita pelo jornalista Pedro Maren, que é da casa, um especialista em questão militar, e o Pedro Maren argumenta de maneira muito consistente. Foi montado um discurso oficial no governo Lula, que é repetido pelo ministro da Defesa, José Múcio, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pelo Ricardo Capelli, que o povo caiu de amores, mas, enfim, pelo Ricardo Capelli, por todo mundo, que é um discurso de que se existe mal feito dos militares no 8 de janeiro durante o governo Bolsonaro, é uma ação individual. A instituição não tem responsabilidade. Veja, esse é o discurso oficial. Esse é o discurso oficial da grande mídia, da mídia burguesa. Esse é o discurso oficial do governo. Esse é o discurso oficial das bancadas, com nobres e raras exceções, como o deputado Glauber Braga. Então, há um discurso oficial de proteção dos militares. Gente, pra vocês terem ideia, o Mauro Cid, até agora, ele não passou por nenhum processo interno, viu? Das Forças Armadas. Ele tá lá. Aí vira legalista, eles estão esperando transitado e julgado em todas as instâncias para abrir um procedimento interno contra o Mauro Cid. Sabe? O grau de absurdo. O Breno Altman, o nosso
nosso genial Guia dos Povos aqui do Opera Mundi, na época do 8 de janeiro, ele escreveu um artigo e até publicou na Folha de São Paulo, dizendo que era o momento mais que oportuno para fazer uma reforma das Forças Armadas. À época, e aí infelizmente muita gente já esqueceu disso, o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, vazou um áudio dele, ele dizendo que o maior perigo, a prioridade, era evitar uma reforma das Forças Armadas. Veja, na análise dos próprios fardados, as consequências do 8 de janeiro e do próprio governo Bolsonaro como um todo abriram a possibilidade de uma reforma das Forças Armadas. E a prioridade tática deles, e porque eles pensam, gente, estratégia, tática, comunicação pública, política de alianças, a prioridade tática deles era evitar uma reforma das Forças Armadas. O governo Lula abertamente trabalhou para fechar essa oportunidade histórica. Aí, há algum motivo que leve a pensar que o governo agora agirá diferente? Não. Lula veio recentemente para Pernambuco, vai instalar isso mesmo, gente. Peraí. Vai instalar uma escola de sargentos aqui, no meio de Pernambuco, no meio do Nordeste. O governo federal vai gastar 1,6 bilhões para colocar 10 mil milico no meio de Pernambuco. Essa escola de sargentos ia para Santa Maria. Aí, de repente, ela muda para o Nordeste, que foi a região que, do ponto de vista político e eleitoral, teve um papel predominante na base do próprio lulismo, não é isso? O presidente acabou de mandar 10 mil milico para vir aqui para Pernambuco. Ganharam um presente, ganharam um ponto avançado estratégico a mais no Nordeste brasileiro, depois do que fizeram no 8 de janeiro. Então, assim, chegar vai ter movimentação política a contento para fazer disso uma revisão do papel dos militares em toda essa trama golpista? Vai não, porque não é interesse. O interesse, inclusive, é proteger o Partido Fardado. Inclusive, não sei se é o caso da gente comentar agora ou deixar para outro dia, mas o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, está abrindo uma nova escola no Ceará. Também é algo a gente discutir um dia desses. Hoje não vai dar tempo, porque a gente está muito na BIM e na PF, né? Aliás, a Patrícia, que está fazendo a transmissão aqui, Patrícia, põe aquele organograma da PF para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Já, gente, está chegando, pera lá. O delegado da PF é chefe da BIM, ele tá, delegado da PF investiga o delegado da PF, e o delegado da PF, chefe da BIM paralela, enfim, são os três aí, aranhas se investigando, tá certo? Eu acho que a PF também é um problema nessa situação atual, né? Não sei o que a Rita acha, a pergunta é a mesma, não vai pular a pergunta não, Rita, que é sobre... Eu mesmo me distraí agora. Mas a pergunta é sobre se a investigação vai chegar ao Bolsonaro e ao Heleno, mas eu queria pôr o organograma aí para a gente dar um pouco de risada. Obrigado, Patrícia. Pô, esse organograma é genial, hein? Pois é, a gente está falando de a BIM paralela, né? Mas a gente não está refletindo sobre a Polícia Federal, né? A Polícia Federal que ocupou todos esses espaços durante o governo Bolsonaro, e que, como a gente pode ver, tem de tudo, né? Tem investigações para o lado da família Bolsonaro, tem investigações da Polícia Federal para o lado do Partido dos Trabalhadores, tem investigações variadas, né, rolando, e não se tem questionado, não se tem investigado também o nível que pode ter ocorrido de aparelhamento dessa instituição de Estado no governo Bolsonaro. Em algum momento isso aí precisa ser também discutido. A gente está falando dos militares, né? Mas é preciso falar também a respeito da própria Polícia Federal, né? Que é uma polícia que tem uma importância muito grande no cenário nacional, mas que também, como a gente pôde ver aí com esse organograma, né? Sofreu aí uma série de aparelhamentos e de desvios também de finalidade. Né? Bom, eu não acredito que esse momento vai nos levar a uma reforma ou uma mudança em relação aos militares, porque se fosse essa a intenção do governo, o Múcio não estaria ocupando a pasta que ocupa, né? Que é uma pessoa que tem compromisso com a cúpula militar e tem feito de tudo para que essas questões não sejam mexidas desde o 8 de janeiro, né? Então,
Eu queria relembrar, tem uma notícia que é da revista, se vocês botarem no Google, vai chegar, a primeira que vai aparecer vai ser da revista Veja, de 2015, falando que a Dilma não cansava de comprar briga com os militares. Essa notícia ela se referia ao fato de ela chamar para a Casa Civil maiores poderes de nomeação, né, da alta cúpula dos militares e também a promoção dos generais, né? A Dilma chegou também a anunciar estudos para mudanças no currículo de formação da Escola de Oficiais do Exército. E isso, na época, foi uma grande gritaria, né, por parte das Forças Armadas, e eu tenho a opinião de que isso foi um dos fatores que levou a essa coesão muito grande das Forças Armadas em relação à deposição da presidenta Dilma e em relação a encontrar um nome que eles pudessem apoiar para o governo federal, que acabou sendo o nome do Jair Bolsonaro, poderia ter sido outro nome. Eles decidiram buscar um nome. E participaram ativamente desse governo pelo qual eles trabalharam. Então, talvez essa reação dos militares em relação à presidenta Dilma seja o grande nó da questão. Seja por isso, né, que o governo Lula não esteja disposto a mexer nesse vespeiro, né? Eu não estou colocando isso como uma justificativa, não acho que isso seja bom, né? Mas me parece que essa é a grande explicação para que esse vespeiro não seja mexido. Ou seja, nós continuamos em pleno século XXI, né, sob a bota do partido militar, né, que teoricamente não pode formar um partido, mas que é uma força política fundamental, né, nos rumos do Brasil e, pelo visto, vai continuar sendo por muito tempo, né, porque os governos civis que tentaram, de alguma maneira, mexer com a estrutura das Forças Armadas sofreram algum tipo de represária, né, que até um golpe de Estado, como foi o caso da presidenta Dilma. Obrigado, Haroldo. Rita. Oi, pode falar. Posso me dar uns segundinhos? Isso que a Rita Você está poupou falando... tanto, Ana, que você pode ficar com 1 minuto. Agora eu posso usar meu banco. Isso que a Rita está falando está muito bem detalhado no livro do Fábio Victor, Poder Camuflado, que até ganhou o Jabuti, e que é muito bom e mostra exatamente isso, como a Dilma também foi afastando os militares, o Temer foi se agarrando a eles, depois deu no que deu, e essa questão da tentativa de mexer na formação. Muito bom o livro, Poder Camuflado, detalha bastante isso. Obrigado, fica a dica aí, pessoal. Sugestão de leitura aí da Ana Press. Eu vou passar para a quinta e última pergunta, retomando algo que, pela avalanche de notícias, a gente acaba esquecendo. A gente não, mas tende a esquecer se a gente não prestar atenção. A empresa que forneceu o software de rastreamento, que está no coração dessa investigação, o First Mile, é israelense. O Lula não deveria aproveitar essa situação para romper todos os contratos de inteligência firmados com Israel pelas forças de defesa? A quantidade de dados obtidos ilegalmente por empresas ligadas ao sistema militar israelense não coloca, de certo modo, o Estado brasileiro numa situação de vulnerabilidade, inclusive diante das pressões de Israel? Jones Manuel. Veja, eu começo lembrando que um saudoso líder político, nem era comunista, mas era fantástico, Hugo Chávez, tem um clássico vídeo dele, acho que é de 2008, 2007, alguma coisa assim, que é Chávez denunciando a presença do Mossad na América Latina, falando que o Mossad trabalha com espionagem, com assassinato e destruição de reputações de lideranças progressistas, lideranças de esquerda, camponesas, mandando o embaixador de Israel embora e dizendo que a Venezuela, a República Bolivariana da Venezuela, iria se preparar para se proteger das ações imperialistas do Mossad. Na época, como sempre, né, o Chávez foi ridicularizado, atacado, caluniado, esse populista, esse caudilho, não, esse mulato, esse moreninho aí, eu gosto mais de um europeu, de um pensador francês e tal. E aí, como em vários aspectos, né, a história deu razão ao Hugo Chávez, a uma preocupação com a atuação dos Estados Unidos
e de Israel em toda a América Latina, considerando inclusive as conexões, né, dos serviços de inteligência e de espionagem de ambos os países. O Domênico Lossurdo, ele dizia que o principal eixo imperialista do mundo é o eixo Estados Unidos e Israel. Ele falava que ali está o inimigo principal quando o tema é imperialismo. Eu acho que o governo brasileiro, ele deveria ter... Há um valor aqui ético-político, né? Deveria ter endurecido o tom frente ao genocídio que é praticado contra o povo palestino, perfeito? Um valor aqui de solidariedade, de internacionalismo, enfim, por aí vai. Agora também um veio prático aqui, que é, depois daquele episódio da PF, supostos membros do Hezbollah no Brasil, uma célula terrorista, aquilo ali deveria provocar a reação do fim do mundo. Aquilo ali deveria, sabe, se falar publicamente, ameaçar rompimento de relação, convocar o embaixador, no limite botar para fora, de anunciar publicamente que vai tomar providências e que, inclusive, questionar como é que foi que isso aconteceu dentro da PF. Vem cá, chamar o Flávio Dino. E vem cá, que porra é essa aqui? Que Mossad e serviços de inteligência dos Estados Unidos estão dizendo que está acontecendo isso e aquilo no Brasil. E veja, gente, nada acontece feijoada, né? Como diria o meme dos jovens. Um dia, com a graça de Deus, a gente vai ter uma conjuntura política para analisar toda essa inércia, né? E quem sabe a gente consiga fazer um debate sério sobre os responsáveis. Mas, assim, no auge de um processo de sabotagem contra o Brasil, quando Israel estava sequestrando cidadãos do nosso país, nacionais, compatriotas nossos, a Polícia Federal é usada como instrumento contra o Brasil, com uma ONG estrangeira dos Estados Unidos, inclusive nesse momento, pagando com dinheiro que ninguém sabe a origem, viagem de autoridades brasileiras para Israel, fazendo política contra o Brasil, e nada acontece. Assim, é uma coisa impressionante, né? Então, o que deveria, meu querido Haroldo, deveria. Mas, assim, o governo Lula é o governo do deveria, né? Tem um trecho, só me estendendo rapidamente, tem um momento do livro Triste Fim de Policarpo Quaresma que ele chama o Floriano Peixoto de o homem talvez. Ele está dizendo que o talvez era um revolucionário, talvez ia enfrentar, talvez ia mudar. Esse é o governo do deveria. Deveria. O que ele deveria estar fazendo, ele normalmente não está. E o que ele não deveria estar fazendo, como a privatização de presídios, ele está fazendo. Tá certo, Jones. Passo a palavra para Rita Coitinho. Obrigado. Ô, Jones, você acha mesmo que o Chaves não era comunista? Não, ele dizia que não. Ele, no final da vida, lá para 2009, 2010, muito por influência, inclusive, do Mesários, ele era um ativo leitor do Gramsci, ele começou a falar de socialismo, de revolução, de Estado comunal, não sei o quê, mas ele não vinha de uma tradição comunista, né? Eu defendo que Chaves tem uma virada no pensamento dele a partir de 2010 e que ele passa a defender uma estratégia revolucionária. Mas isso é tema para muita polêmica. Aí eu até evito falar isso em público, porque senão vão me chamar de reformista aí, né? Aí eu guardo essa opinião só para mim. Tá certo. Então tá distribuída essa opinião que você só guardava para você, então, agora. Rita. Preferia falar do Chaves do que dos milicos, mas vamos lá. Olha, motivo para romper com o Estado de Israel não nos falta mais, né? A gente tem um passivo relativo à espionagem no Brasil e que não foi resolvido, né? A Dilma foi espionada pela NSA, que a gente ficou sabendo disso naquele vazamento feito pelo Wikileaks, né? Sobre a espionagem da Dilma e da Merkel. A presidenta Dilma fez alguns movimentos relativos a isso, deixou, inclusive, de ir a compromissos internacionais, deixou de ir fazer a visita de Estado aos Estados Unidos em razão daquele vazamento de espionagem, um ato de um ato soberano do Brasil, né? E que me parece que poderia ser repetido pelo governo brasileiro em relação a Israel desde o dia em que aconteceu essa ingerência dos serviços secretos israelenses no Brasil para prender nacionais brasileiros eu não lembro se eles eram brasileiros ou se eles eram imigrantes que viviam no Brasil, eram brasileiros, né, Haroldo? Para prender pessoas em solo nacional acusados de uma coisa totalmente rocambolesca, né, que depois foi
simplesmente foi dito que não era nada e nada aconteceu com quem fez, né? Essa prisão totalmente fora de sentido por uma ingerência pela criação de um factoide, né? Pela inteligência de outro país. Isso já seria motivo para o Brasil tomar uma providência em relação ao Estado de Israel. As declarações do embaixador de Israel dentro do parlamento brasileiro em relação ao governo brasileiro também seriam um motivo, né, pelo menos para chamar o embaixador brasileiro em Israel para consultas ou algo do gênero. Mas o governo brasileiro não tem feito isso, e agora a gente tem a adesão do Brasil ao processo movido pela África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio. Né, a gente tem o primeiro pronunciamento da Corte Internacional de Justiça em relação de que há elementos de genocídio, embora eles não tenham finalizado o julgamento, só aceitaram, né, a denúncia. E se Israel se abstém de realizar os atos, né, que a Corte Internacional de Justiça ordenou, o Brasil também passa a ter mais um motivo para romper relações diplomáticas com Israel, né, para além dessa questão dos softwares espiões e todas essas negociatas aí que nós herdamos do governo passado. Eu acho que não faltam motivos, né? O que falta, talvez, ao governo brasileiro é a decisão de fazer isso, tendo em vista a força do lobby sionista dentro do Brasil, né? Especialmente na grande mídia, mas também entre parlamentares, entre igrejas, entre personalidades. O lobby sionista é muito forte, e me parece que é isso que tem segurado o Itamaraty em tomar uma medida mais drástica, né, e mais contundente em relação às suas relações com o Estado que vem cometendo genocídio na faixa de Gaza. Rita, eram brasileiros que foram... Brasileiros, né? Cidadãos brasileiros foram presos. Não sei se todos, mas tinha muitos brasileiros entre os que foram acusados ali, e inclusive entre os presos. Um deles era um músico, né? Um deles era um músico, não era? Que pagodeiro. Mas, gente, é difícil, realmente, esse país. Eu achei muito boa a lembrança do Chaves também, e me fez pensar que como nós retrocedemos no pouco que tinha se avançado em integração sul-americana, com o NASUL, a questão da defesa também no âmbito da NASUL, seria tão importante que isso tivesse avançado e continuado, e hoje a gente percebe as dificuldades do presidente Lula de avançar com essa pauta. Isso seria importantíssimo, inclusive para essa relação com esses agentes externos, como o Mossad, os britânicos também, né, que estão aí bem assanhados aqui para a nossa região, tanto na Guiana, como agora com o Milei lá, com as Malvinas e tudo mais. Estão pressionando o Milei para praticamente desistir das Malvinas. Sim, então, compraram o Milei lá em Davos, então, essa é uma outra pauta, mas eu acho que tem a ver também, né? O Brasil, nos últimos 3 meses, teve inúmeros motivos para ter medidas mais duras do ponto de vista diplomático e mesmo das relações comerciais com Israel. Vocês já falaram aqui bastante, desde o que a gente herdou do governo Bolsonaro, como esses softwares espiões que têm dados, né, cidadãs brasileiras em posse de empresas israelenses, fora do país, essa questão praticamente tanto o Mossad se infiltrou, não, ou pautou, ou infiltrou, sei lá o nome, a Polícia Federal Brasileira para perseguir pessoas que supostamente, e o embaixador israelense chegou a falar isso, que se houvesse alguma célula, se há alguma célula do Hezbollah no Brasil, que é o governo que está protegendo, que o Brasil está protegendo. Não me canso de falar daquela reunião que o embaixador de Israel convocou para dentro do Congresso Nacional, para dentro da Câmara dos Deputados, com o opositor derrotado do atual presidente da República, ou seja, violando a Convenção de Genebra sobre responsabilidade dos diplomatas, né, quando acreditados em um determinado país, com o governo vigente. Então, já violaram já
passaram várias bandeirinhas vermelhas, fora o fato de ser um país genocida, reconhecido pela Corte Internacional de Justiça, e que, do ponto de vista até da nossa Constituição, do ponto de vista dos preceitos do Estado brasileiro em relação aos direitos humanos, teria todas as justificativas para tomar medidas mais duras, seja de suspensão, seja de interromper uma série de relações, contratos, suspender contratos, e não fizeram, não fez. Tá certo. Obrigado, Ana Prestes. Com o comentário de Ana Prestes, a gente chega ao final dessa conversa, mas eu queria aqui fazer 2 destaques. Um para o Alisson Ramos, novo membro do canal, se tornou membro durante esta transmissão, e a outra para o Física e Matemática, que fez, na minha opinião, o pior trocadilho desde que começou o outubro. O pagodeiro tinha conexões com o rebolar, não com o resbolar. Tá certo? Obrigado, Física e Matemática. Obrigado a todo mundo que assistiu, participou. Jones, Ana, Rita. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Tchau, gente. Chegamos assim ao final de mais um programa Outubro. Volte sempre. Tchau, tchau.